Todo seu, professor. Boa noite a todos e a todas, companheiras e companheiros. Hoje nós vamos inovar nessa live, tratando de um assunto que todos apreciam. Não conheço quem não realmente aprecie o vinho e o chocolate. E vamos falar, portanto, de vinhedos, vinho, chocolataria, com Michael Vignati, que é sommelier pelo SENAC, da Universidade de Verona, na Itália, graduado em Marketing e Negócios de Vinho pela Escola Superior de Marketing, técnico em Enologia pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, BG, profissional na área, gerente de marketing e turismo da cooperativa vinícola Garibaldi, e membro do Comitê de Mercado do Instituto Brasileiro de Vinho, IBRAVIN, presidente do consórcio dos produtores de espumante de Garibaldi, membro do Contour de Garibaldi. E a Ana Rúbia Buzarin, que é Chocolate Marker, ou proprietária da Negro Doce, marca de chocolate Bean to Bar, em Caxias do Sul. Os chocolates Negro Doce já ganharam bronze no prêmio Bean to Bar Brasil em 2018, na categoria chocolate amargo, 70%, 80% de cacau, e na Academy of Chocolate 2019, com o seu chocolate ao leite, 45%. É também chocolate maker da marca Cacau com Porro, de Linhares, pós-graduado em chocolataria pela Capella Escola de Chocolataria, expertise pela Chocolate Academy, que tem sede em 15 países, e está concluindo o Swiss Grand Diploma em Chocolate, na Suíça. Frequentou ainda as escolas de chocolate na Espanha e na Suíça. Portanto, temos dois experts que irão nos falar em vinho e em chocolataria. Hoje, a grande alegria em recuperar, investigar, celebrar variedades locais de regiões tradicionais, experimentar novas uvas em regiões jovens. Os produtores estão mais entretidos e os consumidores, certamente, sem imagem. Os produtores, certamente, também muito satisfeitos. Portanto, o que eles procuram expressar melhor são as nuances naturais dos vinhedos e técnicas de elaboração propriamente ditas. Uma crescente quantidade de vinhos feitos na atualidade são mais delicados, mais frescos e mostram um modo mais transparente de ser produto da geografia, do que ocorria há uma década atrás. Estamos encantados com essa constatação, pois só porque reflete nosso gosto pessoal, mas não só por isso,
mas por aumentar as razões de existências de uma detalhada, um detalhado guia geográfico, territorial, hoje ganhando algumas regiões do país, claro que com início na região da uva e do vinho, na Serra Gaúcha, e a razão da existência de um detalhado guia, hoje já ganhando outras regiões do país. Eu tenho uma história muito rápida que eu quero contar, a área é turismo, planejamento regional e desenvolvimento sustentável. E eu lecionei durante muitos anos na Universidade de Caxias do Sul, na UFS, e trabalhei muito essa região da uva e do vinho, das hortênsias, e claro que eu conheço muito bem a história dessa região. Mas eu notei logo que eu cheguei, isso há 20, 15 anos atrás, pelo menos, que havia uma rivalidade entre as duas regiões, não é? Entre a região da uva e do vinho e a região das hortênsias, Gramado, ou poderíamos dizer que é a região do chocolate. E aí, na época, eu era muito ligado, ele foi meu aluno de pós-graduação, doutorado, do ministro do Turismo, o Caio Luiz do Carvalho. E eu o convidei para fazer uma visita à região e fiz questão de fazer um almoço com uva e vinho. Né? E foi realmente um sucesso. Dali nasceram muitas iniciativas, recursos para os laboratórios da UFS, e eu nunca vi realmente uma união verdadeira, eu nunca senti uma conexão entre as duas regiões, né? A região da uva e do vinho e a região das hortênsias e dos aparados. Isso me entristece muito. Ainda recentemente recebi uma notícia terrível. Imagine que o prefeito de Caxias conseguiu aprovar uma lei saindo da região do vinho e ingressando na região das hortênsias. Isso é não há qualificação para um ato dessa natureza. Quer dizer, ele tem lá, de fato, um município no extremo norte do município se ligam com a região da, da uva e do vinho, da uva e do vinho ou melhor, das hortênsias. Mas essas coisas acontecem além de uma grande rivalidade. A questão do chocolate realmente é uma questão clássica da região das hortênsias, há muitos anos. Se desenvolve lá pesquisas, trabalhando vários tipos de chocolate, quanto aos ingredientes, tá? Evidentemente, com todas as características que, muito melhor do que eu, será colocado a nossa convidada. E, portanto, eu vou pedir, como nos ensina a etiqueta, vamos começar com a Ana Buzarin, falando-nos sobre a sua atividade hoje profissional, mas com certeza, a sua paixão aí pela questão da industrialização do cacau e o chocolate. Por favor, Ana, palavra.
Bom, queria desejar boa noite a todos vocês, ao pessoal que está nos assistindo. Muito obrigada, senhor, pelo convite que fez, né, a nossa escola de estar aqui participando. O chocolate entrou na minha vida sem eu querer. Veio, me convidou e ele disse, vamos, Ana, e eu disse, vou junto. E assim eu comecei, porque eu entrei no chocolate para administrar uma brigadeiria. E a partir dali comecei a estudar chocolate para colocar em doces. E aí encontrei muitas pessoas na minha vida que nos levaram até aonde eu cheguei, né? São pessoas que foram nos encontrando ao longo do caminho e foram engrandecendo a minha jornada e me propiciando esse estudo bem específico, né? A Castelli, um professor meu na Suíça, tinha me indicado uma chocolataria no Brasil e achou que eu tinha que voltar para o Brasil para estudar aqui, para conhecer a nossa realidade cacaueira e depois, então, fazer lá, que eu tinha feito o caminho inverso. E aí eu voltei e me encontrei com a Castelli, que foi o meu grande divisor de águas no mundo do cacau. O chocolate que nós fizemos são chocolates Bean to Bar, feito a partir da amêndoa do cacau, né? As grandes empresas brasileiras fazem chocolate através do líquor, que uma outra empresa compra cacau de várias origens e faz o primeiro refino e a torre e vendem esse líquor de cacau, então, para as chocolatarias, e cada uma coloca os seus ingredientes e desenvolve a sua receita. No chocolate Bean to Bar, nós fizemos esse processo que a grande empresa faz e terceirizado, nós fizemos nós próprios, os chocolateiros, porque o primeiro sabor do chocolate é na torra. Então, quando eu compro um líquor de cacau, eu perco a primeira oportunidade de fazer o sabor do chocolate. Então, o chocolate Bean to Bar, ele é um chocolate que não tem aditivos químicos, ele não tem aromatizante, ele não tem flavorizante, e ele tem por trás dele toda uma história. Eu gosto de dizer que chocolate Bean to Bar é uma experiência gastronômica, seja para bom ou para ruim, porque às vezes o chocolate maker e ele tem atrás de si um estilo de vida. Ser chocolate maker Bean to Bar é respeitar o meio ambiente, é respeitar a vida do agricultor, é querer uma sociedade mais justa para todos, é valorizar as pessoas em toda uma cadeia de produção, que hoje é mais difícil, né? Então, ser chocolate maker Bean to Bar é um estilo de vida. E nós estamos crescendo muito no Brasil, estamos deixando de ser só beneficiadores de amêndoa e sermos chocolateiros mesmo. O Brasil está muito bem em chocolate, todos os prêmios internacionais, nós sempre saímos muitas fábricas brasileiras premiadas, sejam em Londres, sejam no festival americano agora que a gente mandou os chocolates. Nós temos no Brasil uma associação Bean to Bar Brasil, e nós temos a Castelli, que é uma escola de chocolataria, ou seja, o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem toda a cadeia de produção do chocolate, desde da fazenda de cacau até o chocolateiro. E isso é uma oportunidade ímpar para o nosso país, né? E nós estamos nos unindo, então, chocolateiros, escola de chocolataria e produtores de cacau, e juntos a gente está trilhando um caminho muito bonito, assim, de valorização. A gente vê comunidades ribeirinhas, a gente vê pessoas jovens que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa e estão aí construindo chocolate no Brasil, indo para o interior do Amazonas, para as zonas ribeirinhas, ensinar índios, ensinar agricultores e toda aquela comunidade ribeirinha a fermentar cacau. Está aí o seu Demente, está aí a Luísa Branco, que são grandes marcas de chocolate, que os próprios chocolateiros vão para a mata ensinar o agricultor. Então, é um trabalho muito bonito, né? Não tem como a gente não se apaixonar por trabalhar com chocolate, porque além de ser bom, ele é maravilhoso, né? O contato. Hoje eu digo que a gente tem uma grande família no chocolate, né? Com a Castelli, com a Associação Bean to Bar, com todas as feiras. Então, o nosso país tem um potencial muito vasto ainda de crescimento e não perde nada para o chocolate europeu. Eu até acho que as pessoas têm que experimentar. Nós temos mais de 100 marcas brasileiras de chocolate nacional Bean to Bar.
Chocolate com poucos ingredientes, cacau e açúcar e leite, mais nada. Só daí a alquimia da fazenda, porque o chocolate começa na fazenda. Se eu ganhar uma amêndoa de cacau ruim, eu não consigo fazer um bom chocolate. Mas se eu ganhar uma amêndoa muito boa, eu posso estragar como chocolate maker. Então, a fazenda, a matéria-prima é 50% de um bom chocolate. E o cacau, ele é um super alimento. Hoje a gente vê na imprensa todos os benefícios que o cacau tem, principalmente o chocolate mais puro, né? É considerado um super alimento, além de ser uma coisa deliciosa. Então, eu acredito que o potencial de crescimento do nosso país é imenso. E hoje a gente já tem uma qualidade muito boa. Acredito que daqui uns 6 anos nós seremos o bambambam do cacau, se Deus quiser, e do chocolate também, porque nós temos 3 regiões fortes no Brasil de cacau, que é Linhares, no Espírito Santo, a Bahia, né? E o Pará, Belém do Pará, na cidade de Medicilândia, tem um cacau maravilhoso, frutado. Eu diria hoje um dos melhores cacau do mundo, até, porque eu levo às vezes o cacau para fora. As pessoas dizem isso não é cacau brasileiro, não é cacau brasileiro. Eu não conheci o cacau baiano antes da vassoura de bruxa, né? Então, o cacau baiano é um cacau luxuoso que nos lembra assim as grandes escolas europeias de chocolate, né? E Linhares é um cacau de personalidade, né? Um cacau que ele é surpreendente no nível de trabalho. Então, nós temos a inovação, nós temos a história, o cacau baiano tem história, tem tradição, né? O cacau do Pará é um cacau que está crescendo, que traz consigo a floresta amazônica. E o cacau de Linhares é um cacau de personalidade, assim como o povo capixaba, né? Então, nós temos assim um potencial infinito de chocolate no país. Se Deus quiser, a gente vai ajudar ainda muito o Brasil aí com esse caminho do chocolate. Muito bom, Ana. Uma belíssima exposição. Eu não podia imaginar que nós já estamos a esse nível de produção do chocolate e se expandindo, claro, com o núcleo aí que vocês criaram. Eu tinha tido informações já do Castelli, eu não imaginei que a coisa já estava tão bem estruturada como você descreve. Vamos ouvir o Michael e depois fazemos uma rodada de perguntas. E eu farei algumas, mas as perguntas mais ouvidas que serão feitas pela Gislene, ela tem esse papel, né? Eu não. Afinal... A gente não ensaiou isso. Eu uso essa estratégia, né? Afinal. Muito bom. Michael, a palavra nos fale um pouco sobre os vinhos. Mas eu só quero uma pergunta inicial. Por que o vinho nacional é tão caro e ele não se resolve o problema de imposto? Bom, boa noite, Ana, boa noite, Gislene, boa noite, professor. Boa noite a todos que nos escutam, né, que estão nos assistindo nesse momento. Eu acho que tu não podia começar com uma pergunta tão cabeluda quanto, né? Já, vamos lá. Eu acho que essa pergunta todos iriam te fazer. Com certeza, é uma pergunta que realmente não é que nos assusta, mas ela afronta um pouco o setor vinícola, acho que desde sempre, desde a década de 80, década de 70, sempre se falou que o vinho nacional ele tem uma referência em relação a vinhos chilenos, argentinos, outros aqui em Portugal agora, em questão de serem mais caros lá no ponto de venda para o consumidor. Eu vou tentar trazer alguns atributos que contribuem para isso tudo. Tá? O primeiro, eu acho que o fundamental, vinhos que estão chegando no Brasil a preço mais acessível que o vinho nacional, que a gente está falando do Chile, da Argentina e agora também muito de Portugal. Tá? Eles são subsidiados na origem. Quando eles são subsidiados na origem, obrigatoriamente não, né? Mas eles deixam de pagar os impostos no país de origem e pagam uma taxa de importação ao país ao qual eles estão chegando, no caso, o Brasil.
para entrar no Brasil, paga em torno de 18% a 20%, geral, por causa do subsídio que teve lá no país de origem. A gente já sabe que custo de fabricação, custo de elaboração, custo de manutenção de vinhedos, enfim, na Argentina e no Chile já é mais baixo que o Brasil. E aqui no Brasil, a gente tem depende do estado que você vai fazer a operação financeira, a venda, a gente pode chegar, alguns estados do Nordeste, por exemplo, uma garrafa de vinho pode ter mais de 50% a 52% de imposto, vinho nacional. Então, claro, eu vou botar toda a culpa nas costas do governo, porque isso também não me parece justo, né? O nosso custo de produção é mais alto em relação a Chile, em relação à Argentina. Eles têm subsídios, porque a indústria primária deles é muito ligada à questão da uva, diferente daqui no Brasil. Então, eles têm subsídio para poder exportar. E o Brasil acaba sendo destino por vários motivos. Um deles é um mercado em ascensão, é a proximidade geográfica, principalmente, né, Argentina, Chile, faz o transporte terrestre, não precisa nem ser marítimo ou aéreo, é sempre terrestre que acontece. Outros fatores são vinhos que se adaptam ao paladar do brasileiro, coisa que talvez a gente pode fazer um pouco de meia-culpa, porque no início, quando eu digo o Brasil vinícola, ele é relativamente novo se comparado a países como a Argentina e o Chile, porque a Argentina e o Chile já mandavam vinhos de boa qualidade na década de 90 para o Brasil, enquanto a gente estava fazendo vinho para o nosso tomar sem levar em consideração a percepção do consumidor. E o chileno e o argentino já tinham essa percepção. Eles estavam um pouco mais evoluídos do que nós naquele determinado momento. Então, eles criaram uma base. O Brasil, nos anos 2000, investiu muito em tecnologia, muito em implantação de vinhedos, em várias coisas, inclusive em qualidade de produto. Hoje nós temos produtos que são premiados, inclusive, no mundo inteiro, assim como é o chocolate. Eu estava te ouvindo, Ana, e realmente não tinha a noção de que o chocolate brasileiro era tudo isso, mas eu fiquei muito feliz porque é muito parecido com a história do vinho brasileiro. O vinho brasileiro ele teve um crescimento muito forte, especialmente em espumante. Quando eu me refiro ao vinho brasileiro, existe um símbolo e um produto emblemático brasileiro, que é o espumante. Inclusive aqui Garibaldi é a capital nacional do espumante, a gente tem afinidade com isso, é aquela vocação, né, de se trabalhar a bebida com frescor, com jovialidade e tal, e foi conquistando o brasileiro. Na questão dos vinhos, quando a gente fala em relação de valores, de preços e até percepção de produto por parte do consumidor, a gente demorou. Aí eu faço, como eu te falei, a questão da meia-culpa, de entender o paladar, de ir para o mercado e escutar o que o consumidor queria beber. Acho que no início, a gente acabou meio que pecando. Hoje as vinícolas já têm setores de marketing desenvolvido, de área comercial, setores técnicos, agrícola, mais empenhados e mais ligados ao shopper, né, ao consumidor. É aquele que vai lá no supermercado, vai na gôndola, vai escolher o vinho e vai optar, assim, entre o nacional ou o importado. Agora, boa parte da questão do vinho nacional ser considerado vinho caro, isso é constatado em pesquisas, tá? O Wine Intelligence e a Ideal fazem essas pesquisas, elas estão disponíveis, não precisa nem comprar, algumas delas são públicas, e realmente um dos pontos fortes do brasileiro é não beber o vinho nacional, não por falta de qualidade, porque isso não existe. A gente tem uma qualidade muito, muito alta, inclusive em tecnologia, a gente investe mais em tecnologia do que Chile e Argentina, aqui no Brasil. Quando eu falo tecnologia, as vinícolas brasileiras, a maioria delas são tecnológicas, mas esbarra nessa questão de imagem de produto ainda caro. Mas, vamos lá, acho que agora, em defesa do vinho brasileiro, as vinícolas vêm trabalhando muito essa questão de implantar essa tecnologia toda, de baixar custos de produção. Só que a gente tem, por exemplo, cooperativa. A cooperativa, ela tem, como é o caso aqui da Garibaldi, é o caso de outras, né? Como por exemplo, a Aurora, a Nova Aliança, São João, que são as cooperativas que são as maiores do Brasil, no mundo do vinho. Elas têm um valor muito forte também com o outro lado da cadeia, que é o produtor. Para você ter uma ideia, hoje, quando a gente fala em custo de produção, o produtor de uva brasileiro, comparado com Chile, Argentina e Uruguai, ele é muito mais remunerado do que esses outros países, porque aqui a gente tem muitos pequenos produtores. Na Argentina existem algumas centenas de grandes produtores. Então, às vezes, as vinícolas plantam suas próprias uvas, o trabalho para o produtor autônomo, ele não é tão bem remunerado quanto. Então, a gente tem esse lado social, que é o lado do chocolate também, né, que a Ana comentava antes, de manter as famílias no campo, o pequeno agricultor, todos são ligados à agricultura familiar. Então, isso faz com que também, rentabilizando melhor o primeiro elo da cadeia, mesmo investindo bastante, consequentemente, em tecnologia na fase de produção, e com o imposto um pouco mais alto, o vinho brasileiro é competitivo sim, mas ele ainda tem, quando a gente fala em ticket médio,
um pouco 5, 10, 15, 20% mais, às vezes, dependendo do estado do qual está sendo comercializado no Brasil, mais caro que um argentino ou um chileno. Perfeito. Eu gostaria de ouvir um pouco em termos de quantitativos, qual é a produção nacional perante os 3 países que você citou, Argentina e Chile. Naturalmente, a nossa produção é bem menor, mas quanto é menor e quanto é maior os outros? Eu não tenho esses números. Em ordem dos países maiores produtores, a gente tem Espanha, em área territorial, né, o número 1 do mundo em questão de produção de uvas. Aí depois, na sequência, a gente tem Itália, França, Espanha e Portugal, que vão revezando. Sexto, sétimo, oitavo, entre os 10 figuram, então, Argentina e Chile. O Brasil é o 17º maior produtor de vinhos do mundo. O número parece tão pequeno, mas também não é tanto. Se eu falar em litragem, a gente produz aí em torno de 380, 400 a 420 milhões de litros de bebida por ano. Depende muito da questão de safra, condições climáticas, uma safra maior, outra menor. A gente varia. Mas talvez o que mais nos impede de produzir mais mercado, talvez seja o próprio consumo per capita, né? O Brasil é tropical, a gente tem climas que vão, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul de manhã, mas nós temos com 3 graus. Lá no norte, né? Então, a gente tem essa questão de uma luta de clima, né? E a gente tem um consumo per capita de 2,3 litros aqui no Brasil. Enquanto a Argentina, que nossos vizinhos, já foi 25, mas eles estão sofrendo muito. A cerveja teve uma ascensão muito forte com os jovens, e por posicionamento, por força de marca, e a Argentina produz boas cervejas, são aquelas cervejas produzidas com água do degelo, né, das Cordilheiras dos Andes, enfim. Vou parar de falar de cerveja porque eu não quero falar bem de cerveja. Quero falar de vinho. Mas a Argentina perdeu o consumo e hoje eles estão ali brigando para reposicionar o vinho. Enquanto o Chile tem um consumo per capita alto, Portugal, então, ainda maior, a própria Espanha, Itália figura em 27, 28, 30, 32 a 40 litros per capita em alguns países, como é o caso da França, às vezes, já figurou em períodos de guerra, lá na Primeira Guerra Mundial e tal, chegou a ser 100, 120 a 150 litros per capita. Então, era muito vinho que se consumia. Eles também foram reaprendendo com o mercado, perdendo, mas eles encontraram outros elos, que são os elos de exportação, coisa que o vinho brasileiro ainda é muito incipiente enquanto se fala em exportação. A gente tem uma imagem muito forte de espumante, construindo uma imagem muito boa no suco de uva, mas o suco de uva, como ele é produzido com uvas de origem americana, aquelas uvas de mesa, aquelas uvas mais comuns, a gente não consegue ter um apelo para exportação, por exemplo, para o mercado internacional. Acaba sendo um travante para a questão do suco de uva, né? Em questão de diferentes cepas, ou seja, como é que você vê Brasil, Chile e Argentina? Nós temos uma variedade maior, menor, equivalente, em função das cepas tradicionais. Os dois países que o senhor citou, tanto o Chile quanto a Argentina, eles têm duas ícones, né? Cada país uma variedade, né? Ícone é quando o país se apropria e produz bons vinhos e aquela variedade não é autóctone, ela não nasceu naquele país. Então, a Argentina tem o Malbec, que é uma emblemática do país, ela desenvolveu muito bem, mas não é a mais produzida em território. Tá? Assim como o Carmenere no Chile, que é a uva que mais se tem no Chile, a gente vê, quando fala de Malbec, lembra da Argentina, quando fala de Carmenere, lembra do Chile, mas em nenhum dos países são as uvas mais cultivadas em quantidade. Tem bastante vinho elaborado, se tornaram uvas emblemáticas daqueles países, mas não são as mais produzidas. O Brasil, ele tem demorado um pouco mais para encontrar a sua identidade. A gente aqui no Brasil, por anos, trabalhamos fortemente o Cabernet Sauvignon, que é a variedade de uva mais difundida no mundo. Existem Cabernet Sauvignon de todos os países, do Novo e do Velho Mundo. Todo mundo produz Cabernet Sauvignon. Por vários motivos. Né? Um deles é a uva que tem mais consumida no mundo, porque pelo consumidor brasileiro saber o que é Sauvignon, acho que um dos vinhos que o brasileiro conhece quando se fala em vinhos ou lembra
mesmo não tendo bebido o Cabernet Sauvignon. A gente trabalhou muito Mas forte. o primeiro é o Cabernet Sauvignon, no Brasil. Sim, mas aí eu vou chegar lá. Mas não é a uva... Hoje se trabalha muito, por exemplo, quando a gente fala agora em Vale dos Vinhedos, que tem a última indicação geográfica, a mais recente, né? A uva que mais se adapta ao solo brasileiro em tintas é o Merlot. Ele tem a sua maturação mais cedo. Quando eu digo mais cedo, não é final de safra, é meio de safra para frente, né? Antes, em fevereiro, a gente começa a colher Merlot, enquanto o Cabernet Sauvignon, março, às vezes abril. Então, intempéries, como chuvas, granizo, coisas assim, podem atrapalhar a maturação do Cabernet Sauvignon. Mas, já é muito mais claro, muito mais evidente na cabeça do consumidor brasileiro, quando a gente fala no Bravin, o Instituto Brasileiro do Vinho, ou Vibra, ou do próprio ABE, a Associação Brasileira de Enologia, que o Brasil, se ele encontrar, como ele já encontrou, um produto emblemático é o espumante. Porque a gente fala em espumante, nós temos alguns ícones do mundo, né? O champanhe na França, o cava na Espanha, o seco e o fruticola na Itália, tem outros exemplos, mas no mundo, quando se fala entre os 5 principais produtos borbulhantes do mundo, o espumante brasileiro figura. Então, acho que para qualquer lugar do mundo que você vai, em concurso, pessoas que... não, o Brasil produz bons espumantes. Então, a gente está começando a ser reconhecido pelo que a gente realmente sabe fazer de melhor, que é o espumante. Tive uma curiosidade, que, na verdade, o champanhe, o único país que poderia usar o nome champanhe era o Brasil. Depois, por alguma razão, deixou... Eu não me lembro quando eu lecionava lá na Caxias, eu fui visitar, ainda era champanhe, não era autorização, aquela história dos padres franceses que vieram para... Como é que está hoje? Porque foi proibido usar o champanhe? O termo champanhe é um termo que ele designa origem e não produto. Porque champanhe é uma região da França que se produz os espumantes com as variedades Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay. Lá na França. Então, por isso chama-se lá. Mas, aqui no Brasil ainda existe uma empresa, que é a Vinícola Peterlongo. Inclusive, a gente está aqui a 500 metros da vinícola. Eu estou aqui na Cooperativa Garibaldi, a Peterlongo está a 500 metros daqui. E eles têm uma linha de espumantes, que foi o primeiro espumante que eles elaboraram em 1913, por influência dos padres, aqui em Garibaldi, e se chamou champanhe na época. Por quê? Porque champanhe era um termo mundial, que existe desde 1826, lá com o monge beneditino, né, que descobriu, né, a produção do champanhe. E eles têm o direito de uso por quê? Porque a denominação champanhe só foi referida à região de Champagne em 1927. Isso dão 14 anos depois de Peterlongo ter produzido champanhe aqui no Brasil, um espumante com o nome champanhe. Então, é uma história importante. Peterlongo pode usar, mas é só a Peterlongo. E ela continua podendo usar. A Peterlongo pode usar, só a Peterlongo. Em outros países, em outras vinícolas dentro do próprio Brasil, não. Inclusive, na França, só se usa champanhe na denominação de origem, da qual se faz presente dentro da região de Champagne, né? Os demais na França... Desculpa, agora me esqueci como é que se chama espumante em francês, mas quando eu lembrar, eu comento. Mas é champanhe e champanhe. Perfeito. Vamos agora... Temos algumas perguntas? Tem uma pergunta aqui do professor Luiz Trigo. Ele pergunta se o champanhe é denominação de origem controlada, certo? Sim, ele é uma denominação de origem controlada. Existem algumas denominações de origens controladas no mundo. Uma é champanhe, outra é conhaque, por exemplo. Eu já fugindo um pouco do mundo do vinho, mas conhaque é um destilado que pode ser feito de uva, de gengibre, de várias outras coisas, elementos. E conhaque de vinho é feito, por exemplo, na região de Conhaque, na França. Nós temos outras denominações também, como estão se buscando Asti, por exemplo. Se vocês lembrarem, a gente tem um espumante no Brasil que é ícone, é o Moscatel. O Moscatel, antes do Moscatel, era Asti aqui no Brasil também, porque a gente pouco conhecia. Nos anos 90 foi onde começou a
maior. Quem trouxe o primeiro Asti no Brasil foi o Adolfo Lona, com a antiga Bacardi Martini, né, que é italiana, que se estabeleceu em Garibaldi no final da década de 70. Em 80 ele já produzia moscatel, mas chamavam de Asti. Então, nos anos 90, início dos anos 2000, a Asti conseguiu o direito de chamar de Asti só a região de Asti na Itália. Então, também uma denominação de origem. Assim como existe no Chile dezenas de denominações de origem, na Argentina algumas também, França, Itália, Espanha, Portugal, várias. Talvez a mais curiosa agora, nesse momento, seja Prosecco na Itália. E Prosecco é o nome de uva, né? Então, produz bons Proseccos. Inclusive, a cooperativa Garibaldi tem Prosecco branco, Prosecco rosé, que é inédito no mundo. Nós lançamos um Prosecco rosé esse ano, o ano passado. Foi o primeiro, então foi muito legal a produção, se falou muito, se comentou muito, inclusive na Itália, porque ele foi para a Itália, foi premiado em alguns concursos, inclusive vai figurar em várias livros que vão contar um pouco da história do Prosecco na Itália, publicações internacionais sobre as premiações, e ele vai figurar lá. Então, isso vai trazer um pouco também de, né, aquela questão de alvoroço por parte do italiano, de não aceitar um produto fora da Itália, premiado. Então, eles estão lutando na justiça para que Prosecco seja o nome de uma... Na cabeça do italiano é uma região, mas na imagem do mundo, Prosecco é uma variedade de uva. Então, eles estão pegando que essa uva Prosecco não se chamará mais uva Prosecco, passará a se chamar Glera, e nos nossos produtos, espumante Glera, onde Prosecco seria só o Prosecco elaborado na Itália. Inclusive, hoje, se você circular dentro da comunidade europeia como um todo, eles só aceitam Prosecco vindo da Itália. Outros países que produzem Prosecco teriam que chamar de Glera. Mas isso é uma luta que a gente está batalhando, nós temos o direito, inclusive a cooperativa Vinícola Garibaldi faz parte dessa história, porque na década de 70 foi a primeira vinícola do Brasil a importar mudas de variedades de uva Prosecco, constatado direto da Itália. Compramos até hoje uvas da Itália, são uvas Prosecco. Então a gente tem todo o direito, né, e toda a simbologia de se usar o termo Prosecco, porque se designa como uva e não como região de denominação de origem controlada, como é o caso de Champagne, né? Muito bom, Maria. Mais alguma? O Trigo ainda pergunta, ele faz o seguinte comentário, ainda falando sobre o Champagne, né? Exclusiva da França, região de Champagne. Ótima explicação a sua para Peter Longo, mas a qualidade é boa? Sim, eu sou muito defensor da imagem do espumante brasileiro. Acho que a gente achou um perfil de produto que são aqueles espumantes elaborados pelo método Charmat. Essa é uma concepção minha e uma concepção de boa parte do consumidor brasileiro. Charmat é quando a gente fermenta, a segunda fermentação acontece dentro de um tanque. Então, não obrigatoriamente, mas, na maioria das vezes, a gente tem um espumante mais jovial, mais leve, mais fresco, com aromas mais definidos, né, mais frutados, mais intensos. E existe o champanhe, que é produzido pelo método tradicional, que é o antigo método champenoise, a gente não usa mais o termo champenoise, usamos tradicional. Esse em questão, que é o espumante da Peter Longo, ele é elaborado pelo método tradicional, mas é um bom espumante, eu acho um ótimo espumante, eles trabalham muito bem a questão da origem, da palavra e dos atributos a essa bebida. A gente encontra no Brasil ótimos e excelentes espumantes charmats, como a gente encontra também espumantes elaborados pelo método champenoise, ou agora, então, chamados de método tradicional, né? Por não poder se usar mais o termo champenoise, porque é um termo francês e também designa a questão do champanhe, a mesma história do champanhe, não se usa mais as garrafas. A gente encontra produtos nacionais de altíssima qualidade, e se a gente botar em degustações às cegas, que é o que vem acontecendo, a gente está levando muita vantagem, medalhas de ouro, medalhas de prata, bronze, em concursos em todo o mundo. Então, isso também comprova a qualidade do espumante brasileiro. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta à Ana sobre a diferença do tree to bar para o bean to bar. Claro que eu sei que a questão do grão e da barra, mas me explica um pouco melhor essa questão da fabricação dos dois melhores chocolates produzidos aí.
Tu me falas, o senhor quer saber do Bintubar e do Tritubar, é isso? Isso. Tritubar é o chocolate em que o próprio chocolateiro, o próprio cacaueiro produz a sua própria marca do chocolate. Então, esse chocolate, ele é da árvore até a barra. Então, nós temos aqui, por exemplo, a Baianinha, que é uma marca de chocolate baiano, da Juliana Aquino, que ela mesma produz o seu cacau e, a partir do seu próprio cacau, ela constrói o seu chocolate. Então, é uma marca da árvore à barra. Né? O Bintubar, nós somos chocolateiros que compramos, então, de cacaueiros distintos, e aí nós já pegamos essa parte pronta de fermentação, essa parte toda feita na fazenda, que é a fermentação, o descasque, a secagem toda lá, ela vem para cá só para a gente, então, fazer a nossa torra já de flavor, de sabor. Então, nós compramos a amêndoa do cacau, nós não pegamos o cacau da árvore. Então, o cacaueiro pega da árvore e faz o seu chocolate, é um chocolate Tritubar. E o chocolate Bintubar é quando o chocolateiro compra a amêndoa de cacau já fermentada, e esse primeiro processo importantíssimo na fazenda, e aí a gente faz da fábrica em diante. Em termos de degustação, há diferença? Não, porque o processo de fermentação na fazenda, ele é uma responsabilidade do fazendeiro junto com o seu chocolateiro, né? Eu, por exemplo, nós vamos visitar o nosso cacaueiro no Pará, o seu Ivan Dantas, a gente acompanha a fermentação do cacau com ele, e depois, então, a gente vem para cá e quando o processo está pronto, ele manda para a gente. O chocolate Bintubar ou Tritubar, ele tem a característica de o produtor do chocolate e o cacaueiro serem muito ligados. Nós construímos um relacionamento para poder, então, produzir esse chocolate. Enquanto degustação, não tem diferença, porque o cacaueiro brasileiro, ele é uma pessoa que ele cumpre o seu papel. Eu não vejo, por exemplo, a Juliana aqui, vamos fazer um supor, ela faz o chocolate dela, mas ela vende cacau por um monte de outras marcas de chocolate, né? E o processo de fermentação que ela faz para o chocolate dela é o que ela vai fazer para os outros também. Então, tem esse compromisso, né? Não tem esse, eu vou fazer o melhor para mim, não. O cacaueiro brasileiro, ele é de palavra, assim. Ele faz a sua parte na fazenda e a gente faz a da gente aqui. Então, a degustação Tritubar e Bintubar, eles são bem similares. O que é diferente é o chocolate Bintubar para o chocolate tradicional. Esse sim, esse é bem diferente, porque, inclusive, o Bintubar, ele fica um retrogosto, né? Tu fica sentindo o flavor dele na tua boca, o sabor daquele chocolate, várias horas, assim, depois, minutos até. Se é um chocolate intenso, tu sente, ele fica te acompanhando na boca. Já o chocolate industrial, até pelo teor de cacau, né? No Brasil, nós temos uma legislação que, para ser considerado chocolate, eu tenho que ter um mínimo de 25% de produtos do cacau. No Bintubar, a gente começa de 40% em diante. Né? Então, é um chocolate mais trabalhado, é um chocolate mais, a nível de degustação, mais saboroso, uma experiência mais rica, né? Até pelo número de ingredientes, a gente não usa conservante, não usa flavorizante, trabalha-se só a essência do cacau. Então, comparado com o chocolate tradicional, é uma diferença gritante. Bintubar é que nem chips, é impossível comer um só. Então, porque depois que a gente come o chocolate Bintubar, a gente, mesmo que nós não sejamos assim, expert no chocolate, eu comi um chocolate Bintubar, quando eu volto a comer o tradicional, eu digo, nossa, mas o que é isso aqui? Não parece que é chocolate. Essa a observação que as pessoas fazem, ou então chegam na fábrica, às vezes, vão conhecer, vão comprar chocolate, a gente faz alguns atendimentos e eles falam, nossa, eu acho que eu nunca comi chocolate na vida. No Brasil, nós quase não comemos chocolate, nós comemos um doce de cacau, né?
porque o teor de açúcar é grande. Na Europa, em diante, o percentual de cacau é 35%. No Brasil é que tem essa diminuição aí para 25%, e aí é quase a gente não sente o cacau, né? É mais açúcar mesmo. Ana, nós já temos no Brasil um chocolate que possa ser comparado não a produção, mas a qualidade suíça? Temos a Negro Doce. Temos sim. Qual é a diferença? O que é importante no chocolate, né? Seu snap, que é aquele barulhinho que faz. Por que o chocolate suíço é considerado um dos melhores do mundo, né? Primeiro porque foi os suíços que descobriram a conchagem, que é o outro sabor do chocolate, é a conchagem. É o quanto o chocolate fica na máquina, volatilizando esses aromas, os gostos e aromas desagradáveis com o meio, né? O Lindt, o Rodolfo Lindt, ele esqueceu a máquina ligada numa sexta-feira e foi para casa. Ele era um jovem chocolateiro, tinha filho pequeno em casa. Quando ele chegou na fábrica segunda-feira, o chocolate estava sedoso, brilhoso, e ele disse, mas o que é isso? Aí foi se descobrir que o tempo que o chocolate ficava refinando na máquina fazia essa alquimia, né? E o suíço tem uma micragem baixa. O que é uma micragem? Quando ele desmancha na boca, não fica nenhuma partícula, né? Acima de 20 micras, eu começo a sentir na minha boca. Abaixo de 20 micras, ele já desliza na minha boca, derrete na minha boca. Então, os chocolates franceses, eles têm em torno de 19, 20 micras. E os suíços têm 13, porque o suíço gosta de chocolate bem micrado, né? Então, eles perdem um pouco mais de tempo nesse processo de refino, mas deixam essa micragem bem baixinha. Então, o chocolate suíço é considerado um dos melhores do mundo também por isso. Por essa micragem e uma conchagem mais longa, né? Uma coisa que eu gosto de ressaltar, assim, pela minha experiência, muito empírico, a gente estuda o chocolate em alguns lugares do mundo, a indústria valoriza muito a produção em si, né? Então, 20 graus, a temperatura, Os suíços não. Os suíços, eles valorizam o chocolate. Entende? Se eu tiver que aumentar a temperatura da fábrica, eu vou sentir um pouco de calor, se vai priorizar o chocolate, é isso que conta, né? O povo suíço, ele é comprometido com o chocolate. E o suíço é a pessoa que mais come chocolate no mundo. E come chocolate ao leite, não intenso, né? Eles comem 10 quilos de chocolate por pessoa ao ano. O Brasil é 2 quilos. Então, imagina se todo brasileiro comer 10, que beleza para nós, né? Mas é por isso, o suíço é por causa dessa micragem, dessa conchagem mais longa, né? Agora eu queria fazer uma pergunta para o Michael. Que é uma referência, você deve estar vendo, né, Ana? Chocolate realmente diferenciado. É muito difícil apreciar um chocolate tradicional após provar os da Negro Doce. Olha, muito obrigada, Marjorie. É a Marjorie. Marjorie. Bom, agora a minha pergunta vai para o Michael. Michael, quando é que eu vou saborear no Brasil um Barolo, um Brunello di Montalcino, um Teráldego? Já viu que eu sou italiano também, né? E também o branco do Riesling, que na minha opinião é o vinho que eu mais gosto, é branco. Né? Claro que o Frascati vai bem. Quando é que eu vou ter esses sabores aqui no Brasil? Vamos lá, professor. Acho que citou vinhos que são ícones da produção italiana, né, basicamente. Os Riesling, se produz Riesling na Alemanha, muito bons também, com bastante frescor e baixa intensidade alcoólica. No Brasil, acho que o Brasil
ele é um país que produz vinhos, talvez com umas características um pouco diferentes desses vinhos que se falam, né? Acho que a gente tem que deixar isso bem, bem evidente. Quando a gente fala em vitivinicultura, tem o Velho Mundo, países europeus, tem o Novo Mundo, os países aqui da América do Sul, né? E alguns outros países também, como a África do Sul, é Novo Mundo e tal. Clima quentes, perfis de vinhos um pouco mais quentes, né? Vinhos com longevidade um pouco menor, com menos intensidade de madeira, mas com boa untuosidade em boca, com um grau alcoólico um pouco menor, são características, mas no Brasil a gente já tem alguns ícones, tá? Eu vou citar alguns que não vou fazer referência com o Barolo, com o Brunello de Montalcino, porque lá eles usam Nebbiolo, usam uvas que aqui ainda se produzem pouco. A gente ainda produz muitos vinhos ícones ou vinhos, né, de alta gama, com Cabernet, Merlot, Taná, e algumas vezes a gente usa um Terólogo, uma Touriga Nacional, coisas assim. Exemplos mais recentes, tá? Eu vou citar 2 ou 3 que eu acho que vão fazer referência e são ícones aqui da indústria brasileira. O Merlot Terroir, da Miolo, sempre crescimento, vinho muito bom, elegante, delicado e bom, ao mesmo tempo aveludado. Outro ícone, nós temos o Desejo e o Talento da Salton, elaborados com Cabernet e Merlot, também vinhos já com boa parte de envelhecimento, são 18 a 20 meses de barrica, de carvalho, também ganham untuosidade, maior grau alcoólico, e consistency na boca. A Garibaldi tem um ícone também, que é o Acordes, é uma linha que nós temos há pouco tempo, a gente tem trabalhado no mercado desde 2014, então a gente está com a primeira, nós lançamos em 2014, mas o vinho era 2012, a gente só teve 2 safras dele, porque a gente só considera safras de altíssima qualidade para se produzir esse vinho, então foram historicamente 2012 e 2015 até então. Já tem 2016 e 2018, que foram safras consideradas boas para esses tipos de vinho, mas ainda não estão prontos, então são vinhos ótimos. Nós temos alguns vinhos vinícolas boutique, que são vinícolas menores também, Alma Única, por exemplo, faz vinhos elegantes, finos, de bastante potencial de envelhecimento. No Brasil, a própria Aurora, que é uma outra cooperativa, também tem vinhos de alta gama, como a Pequenas Partilhas, que é um vinho que trabalha em algumas regiões diferentes do Brasil e alguns de outros países também. Eu acredito que a gente tenha, tá, aqui no Brasil, professor, vinhos de altíssima qualidade. Agora, compará-los com Brunelos, compará-los com Barolos, eu acho que não tenha chego lá ainda. Mas nossos vinhos não têm um potencial de guarda tão grande quanto. Você pega um Brunello, a gente pode tomar um Barolo de 10, 12, 15 anos, ainda vivo. Nacional, talvez de 10, 12 anos, ainda vivo, por mais que eu tenha citado essas marcas, talvez não vivo quanto a gente vai encontrar um Brunello ou um Barolo, né? Na questão dos brancos, a gente, aqui no Brasil, a gente ainda defende muito a bandeira do Chardonnay, porque nesse Sauvignon nos tintos, o Chardonnay nos brancos. Muito bom. Brancas, enfim, se elaboram bons espumantes, ela tem uma complexidade aromática, e um frescor e uma elegância, e também aquela questão de envelhecimento, tudo ao mesmo tempo. A Chardonnay é capaz de tudo, é só saber trabalhar. E o dificilmente é um vinho que você consegue colocar em barrica de carvalho, por exemplo. Então, é um vinho sempre mais fresco, mais jovem, mais jovial. Geralmente tem teor alcoólico um pouco menor, dada a sua maturação, mas ele ganha frescor, vivacidade. Acho que são questão de gostos. Agora, vinhos brancos brasileiros, aí eu posso assinar embaixo que a gente tem vinhos de altíssima qualidade como os melhores vinhos do mundo. Aí eu tenho convicção e certeza do que eu estou falando. Muito bom. Na verdade, eu gosto de tomar Barolo, Brunello, Frascati em loco. Tá? É outra coisa. Né? Com certeza. Mas os nossos vinhos realmente são muito bons, esses que você citou principalmente. O Chardonnay está ótimo, como vinho branco, me agrada muito. Enfim. Temos outras perguntas, dona Gislene? Temos, sim, senhor. Nós temos uma colocação aqui do Reubens, aliás, é uma sequência. Primeiro, ele fala o seguinte: gostaria de ressalvar que as indicações geográficas brasileiras são importantes não apenas para ressaltar o terroir de bens
agroalimentares, mas também como estratégia para elaborar produtos turísticos voltados para o turismo gastronômico, enogastronômico, oleoturismo e agroturismo. Aí ele pergunta o seguinte, mais específico, Ana, para você. Gostaria de saber duas coisas. Recentemente, no Peru, descobriram o cacau considerado a mãe do chocolate, uma antiga espécie reencontrada. No Brasil, temos alguma espécie que dá muita característica de brasilidade ao chocolate brasileiro, um diferencial perceptível? A gente teve um problema grave, que foi a vassoura de bruxa, né? Então, o cacau baiano, que é o cacau nosso, que tem história, que tem tradição e que foi um dos maiores produtores do mundo, ele sofreu essa descaracterização em função desse fungo. E que agora, então, os vários órgãos do governo, inclusive de autoridade baiana, estão lutando aí para terminar com esse fungo e voltar adiante. Então, o cacau nosso de tradição, de história, nós passamos por esse problema. E o cacau do Pará é um cacau que é um cacau jovem, cacau amazônico, e que ainda não foi descoberto pelo mundo no geral, né? A gente ficou com essa fama muito de cacau baiano e a gente foi afetado pela vassoura. Então, aos poucos, o cacau do Pará está sendo conhecido e o de Linhares também. O de Linhares, inclusive, ganhou o Salão do Chocolate em Paris. Então, acho que o Brasil, no cacau, ainda está novo, porque o nosso cacau, que tinha essa característica, hoje ele sofre, né? Ele sofre em função dessa praga que viveu o cacau baiano. Então, o Brasil ainda não tem essa descoberta, talvez tinha, que era o cacau baiano, mas hoje, infelizmente, a gente não está nesse patamar aí. Nós entramos faz 2 anos, 1 ano e pouco agora, na cadeia do cacau de luxo. Então, a partir disso, traz novos pesquisadores, novos estudiosos para conhecer e desbravar um pouco mais o nosso cacau. Então, quem sabe daqui uns 6, 7 anos a gente vai ter isso, né? Vai ter essa... no Brasil a gente vai achar aquele super cacau, porque o Pará tem uma faixa de terra roxa que ele produz um cacau de altíssima qualidade. Então, ainda não foi descoberto, mas é uma questão de tempo. Aí a gente ainda não tem, mas a gente vai ter. Pode aguardar. O Helbis, obrigada, Ana. O Helbis agora pergunta para você, Michael. Nos Estados Unidos tem surgido muitas falas sobre a gupificação do vinho, recriminando os vinhos limpos por não incluírem nos rótulos componentes químicos usados na bebida. Como você vê essa situação e os reflexos disso no Brasil? Eu acho que isso tem uma ligação muito forte com esses vinhos de garagem, que a gente vem chamando por aqui, ou vinhos orgânicos, vinhos biodinâmicos, que realmente eles acabam deixando alguns compostos químicos que fazem ligação muito forte, por exemplo, na indústria, que é o caso do SO2. O SO2 é um conservante que é utilizado em toda a indústria alimentícia, não só no vinho, né? Que ele funciona como um ativo antioxidante para a bebida. Então, se em vinhos mais vinhos naturais, mais com aquele apelo mais de ligação até com o movimento de slow food, enfim, isso cresceu nos Estados Unidos, não cresceu no Brasil porque ainda é um pouco incipiente, ele é um pouco devagar, porque a gente está acostumado com um perfil de bebida um pouco diferente, de colocar na taça e ver aquele vinho brilhando, de ver aquele reflexo que tem não tem aquela sensação opalescente ou de vela queimando, que é aquela sensação de vinho mais turvo, coisa assim que esse tipo de vinho teria, tá? Então, eu acredito que quando a gente faz uma analogia do que está acontecendo com os Estados Unidos aqui no Brasil, eu vejo como um perfil de consumo totalmente diferente, e a gente ainda está muito na fase desses vinhos mais jovens, vinhos mais delicados, e ainda produzidos não digo em escala industrial, né? Mas é o termo mais apropriado para se usar. Então, vinhos... Por exemplo, a Garibaldi tem no portfólio produtos orgânicos e biodinâmicos. Orgânicos a Garibaldi tem desde 2000, eles nunca decolaram. A gente fez vários esforços, muitos movimentos,
Lançamos, inclusive, o primeiro espumante orgânico do país. A gente lançou isso lá em 2006, hoje já nem está mais no portfólio. Lançamos há 2 anos o primeiro espumante biodinâmico do país, com certificação internacional, que leva o selo Deméter, que é Deméter é a deusa da fertilidade. Então, ela recebe o selo com o nome dela nos produtos, e é uma certificação internacional. E aí, muito, muito, muito pequeno, porque quando a gente fala de produtos orgânicos, biodinâmicos, agricultura familiar, aquela coisa limpa, a gente lembra da hortaliça, da fruta, a gente não lembra das bebidas, e a cabeça do consumidor ainda tá dessa forma, ele está ainda confuso quanto a isso, e o quanto ele é disposto a pagar mais, porque um produto orgânico, biodinâmico, ele tem um custo de produção maior, e no ponto de venda a gente já consegue agregar de 10% a 15% a mais no valor da garrafa, porque é o que ele está disposto a pagar. Então, por isso também, numa produção pequena, aqui no Brasil, acho que vai demorar um pouquinho ainda. Temos mais? Está sem som, Gê. Você está sem som, espera aí. Agora são as minhas perguntas capciosas para os nossos convidados. Lindo, maravilhoso, super empolgante ouvir falar do vinho e do chocolate, ou do chocolate e do vinho, como queiram. E descobrir essas nuances que nós, humildes mortais, que não fazemos parte do meio dos chocolateiros e dos vinhateiros, né? Desconhecemos. Quando eu fiz a proposta de falar sobre chocolate e vinho, eu até brinquei com o professor antes, eu disse, professor, é para fazer aquela pergunta que todo mundo na sala de aula quer perguntar, mas tem vergonha de fazer a pergunta e fica torcendo para ver se o amigo vai fazer, né? A gente sabe, você ri, Michael, mas o vinho é o que mais encrespa. Chocolate, em tese, todo mundo gosta de chocolate, é doce, mas parece que nós temos uma bifurcação no meio do caminho do chocolate aí, né? Descobrir o que é o chocolate. Ouvir a explicação da Ana e perceber que o que a gente está comendo? O que a gente tem? Então, eu vou fazer, Ana, eu vou fazer para você. Quando eu pego uma barra de chocolate, o que eu devo procurar para entender? Óbvio que esse tipo de chocolate com o qual você trabalha é novo no mercado, né? Então, o que eu tenho que olhar na embalagem para identificar esse chocolate? Bom, em primeiro lugar, as pessoas fazem parte dos comedores, que são bem mais importantes do que os chocolateiros e os sommeliers. Mas sem comedores, a gente não tem nem chocolate nem vinho. Então, exato, toda pergunta é válida. Num chocolate, o que prioriza a qualidade, né? Basicamente é isso que está me perguntando. Chocolate, assim, o que prioriza a qualidade no nosso meio? Quanto menos ingredientes, mais qualidade ele tem. Porque quando eu começo a colocar, tirando o leite e o cacau, tá? Leite, cacau e açúcar, quando eu começo a colocar aroma de não sei o quê, quando eu começo a colocar gordura de palma, gordura de não sei o quê, PGR, E1, E2, E3, pode ter risco, pode ter resto de aveia, avelã, blá, blá, blá. Isso tudo, ele vai baixando a qualidade, né? Então, quando eu vou, se eu procurar um bombom, vamos pegar um bombom assim que nós vamos comer, um bombom normal, vou na gôndola do mercado e pego um bombom normal. Você tem que olhar os rótulos, né? E dar uma olhadinha quantos ingredientes tem, quanto o percentual de açúcar, às vezes 45%, 50% de açúcar.
é um doce já de cacau. Então, o que a gente prioriza é o número de ingredientes, porque depois, como ele é feito, se o tipo de maquinário, essas coisas não tem como o consumidor avaliar, né? Eu posso avaliar o rótulo, os ingredientes e depois o sabor, que aí eu vou ter que abrir e comer, né? Eu acho que as pessoas têm que se ater a isso. E a durabilidade, o prazo de validade para você... Para nós, no Bean to Bar, né? No Bean to Bar, o chocolate intenso, que não tem leite, vai em torno de 24 meses. O chocolate ao leite é em torno de 18 meses e o chocolate branco em torno de 12 meses. Quando eu entro na indústria tradicional e eu já uso algum tipo de conservante, geralmente o prazo é maior. O que é importante no chocolate é a conservação, onde ele está na gôndola, ele tem que ficar no lugar seco, ele não pode pegar umidade. Então, às vezes, é muito difícil a gente ver na indústria do chocolate uma reclamação que foi contaminado por isso, por aquilo. Normalmente as pessoas contaminam o alimento em casa, né? Deixam um pouquinho aberto, colocam numa gaveta junto com cereais. Como o chocolate é muito aromatizado, ele produz um aroma muito forte, né? Ele tem, assim, tu tem lá aveia, amêndoas, arroz, todo junto nos potes. Se tu deixar o chocolate ali, às vezes algum inseto entra no chocolate. Mas isso é muito difícil, porque justamente como o chocolate não tem água, a atividade de água é baixa, o prazo de validade é maior. Então, se a pessoa conservar o seu chocolate numa temperatura entre 18 e 23 graus, ela vai ter um produto aí, no mínimo, para 2 anos. Tá. Né? Quando você fala em chocolate intenso, ele já foge do nosso vocabulário, né? Isso. E aqui, lembrando que eu estou falando como uma humilde mortal que... Claro. Né? Então... O intenso... Você está se referindo ao que nós chamamos de amargo ou meio amargo? Isso. Na verdade, esse termo amargo, ele é com um percentual, coloquialmente usado, o percentual de cacau alto e o percentual de açúcar mais baixo. Então, na cabeça das pessoas, como não tem açúcar, ele tem que ser amargo. Né? Mas no chocolate a gente usa intenso, porque um percentual de cacau alto não quer dizer que ele seja amargo. Ele vai ser trabalhado, essa amêndoa vai ser trabalhada para que ela tenha um aroma, vai sair a acidez, e apesar de ter um teor de açúcar mais baixo, ele não fica amargo, ele fica mais intenso. A gente sente as notas de chocolate à medida que o teor vai subindo, maior, e puxa aquele gosto de chocolate menos o açúcar, né? Porque hoje a gente sente o açúcar bem mais que o chocolate nas nossas barras tradicionais, né? Então, o intenso é isso. Eu, por exemplo, como muito pouco açúcar, principalmente se for açúcar refinado. Então, eu prefiro, quando como chocolate, comer um chocolate mais intenso. Intenso. Uhum. Então, para mim, teoricamente, o meu paladar para o açúcar, ele está limpo. Ou está menos, né, menos acostumado com o açúcar. Então, para mim, faz uma diferença considerável o chocolate mais intenso. Mais intenso. Sempre o mais intenso. Você sente... Aí no Bean to Bar, tu vai sentir mais ainda, tu vai sentir melhor o gosto da amêndoa, daquela característica daquele cacau, né? Quanto mais intenso, tu vai ver mais ainda essas características das amêndoas. Aí é importante comer chocolate de diferentes regiões do Brasil, porque aí a gente consegue identificar o sabor de cada terra. Michael, a mesma pergunta para você. Vinho é uma delícia. O que eu preciso levar em consideração quando eu chego no supermercado e está lá aquele setor de vinhos? Chileno, argentino, português, espanhol, lá no cantinho, vinho brasileiro. O que eu levo em consideração? Eu vou receber o professor Mário Beni na minha casa. Vou fazer um almoço para ele.
E aí, ele, né, eu já estou meio suspeita para falar, porque eu conheço ele e tal, mas assim, o que eu preciso levar em consideração ao olhar o rótulo para uma pessoa que conhece vinhos, eu não conheço, mas que eu quero não fazer feio. Tá, vamos lá. Entendeu? Acho que isso, pontos diferentes. Acho que, primeiro, vinho para entendedores, né? Vamos classificar entendedores e não conhecedores de vinho, né? Vinho para alguém que tem costume de beber bons vinhos, conhece o mundo e, né, tem referências, enfim. Primeiro, tem a questão da brasilidade, né? A questão de escolher um vinho nacional. Acho que, além da barreira preço, que eu acho que isso a gente já superou, né? E a gente comentou também no início da live também o porquê que o vinho brasileiro tem essa característica de ser um pouco mais caro. Mas acho que a gente pode avaliar pela safra. Pela safra a gente já tem um bom começo, tá? Para resgatar um pouquinho, vamos falar de eu vou escolher um vinho para um almoço ou para um jantar? Para um jantar. Um jantar, depois de ter trabalhado o dia inteiro, o dia seguinte é final de semana, e eu vou elaborar um prato bem intenso, com bastante condimentos, né, uma iguaria, uma especiaria da casa, sabe, aquele prato que tu faz só coisas especiais. Que vinho eu pego. Geralmente a gente vai para o lado dos tintos, porque o tinto ele já tem uma característica um pouco maior de corpo, de estrutura, de outros fatores a mais. Quanto mais velhas elas forem, mais o vinho pode ou não ser intenso. Então, eu vou escolher um vinho de 6 a 8 anos para trás. Então, eu vou pegar um vinho lá, eu estou em 2020, eu estou em 2000, eu estou meio mal de tempo, né? Eu estou em 2020, vou pegar um vinho de 2014, 2012, que são safras boas, são vinhos de boa intensidade, e se estão no supermercado, numa adega, são bem cuidados, são uma temperatura ambiente controlada, na casa dos 20, 22 graus, a umidade relativa é baixa, tem pouca luminosidade, então eu vou ter a convicção e a certeza de que eu estou comprando um vinho bom, dentro do que ele entrega. Agora, como é que eu vou saber o que esse vinho pode entregar? Aí existe uma coisa, que o rótulo talvez não vá me dizer, é a questão de provar, de se permitir, de conhecer, de entender, de pesquisar. O vinho, por ele ser um ser vivo, ele sofre várias mutações na garrafa por causa de safra, por causa de processos, por causa da própria evolução. Então, eu só vou saber se o vinho realmente está bom se eu fizer uma analogia, uma comparação, entendendo o meu paladar. Acho que é conhecedores, tá? Agora, comprar um vinho para quem não costuma beber vinho é tão fácil quanto comprar uma cerveja. Por quê? Eu vou na gôndola e procuro vinho abaixo de R$30. De 20 a R$30. Vinhos que não tem safra no rótulo, vinhos que eu posso cuidar a origem, a marca, eu posso ter uma afinidade a mais por uma ou por outra, e vinhos que são considerados ligeiros, vinhos rápidos. Eu vou pegar um vinho tinto levezinho, pode ser Cabernet, pode ser Merlot, se ele não é safrado é vinho leve. Se ele está no supermercado é porque ele está pronto para ser comprado. Agora, eu vou dar para uma pessoa que nunca bebeu vinho. Ótimo, a gente tem demi-sec. Termo-seco, ele diz que o vinho vai ter de 0 a 5 gramas de açúcar por litro. O demi-sec me diz que vai ter de 5 a 20. E se a pessoa ainda acha que um demi-sec não é um vinho bom para o paladar, vamos lá, tem a opção de suave. A gente tem suaves que podem começar em 20, podem ter 40, 60 até 80 gramas de açúcar por litro. Eu já acho o vinho suave o entrante do mundo da vitivinicultura, porque é aquela velha história. A gente vai tomar um suco de limão, a gente não começa a tomar um suco de limão sem açúcar. A gente vai comer um chocolate, dificilmente o nosso primeiro chocolate vai ser um chocolate intenso. Acho provável. Então, tem os entrantes do mundo, acho que em todas as situações possíveis. E no mundo do vinho, são os suaves, os demi-secs, para depois a gente partir para o vinho seco. Só que, realmente, eu acho que às vezes a gente se depara, vou pegar uma rede de supermercado aqui no Rio Grande do Sul, que é muito forte, que é o Zafari. O Zafari tem em Caxias, tem em Porto Alegre, não tem aqui na nossa região, mas é muito forte. Vende muito vinho. Às vezes, dentro da gôndola do supermercado, eu tenho 700, 800, 1000 opções de rótulos. Aí, realmente, a escolha traz indecisão. Aí eu vou avaliar vários fatores, né? O primeiro deles é preço. Isso a gente tem total convicção de que quem não tem o costume de comprar vinhos não vai dar R$100 uma garrafa de vinho, não vai dar uma garrafa de vinho. Não vai ter
se ele vai fazer um jantar que na concepção dele vai ter um custo de 60 a 100 reais, ele vai comprar um vinho de 30 ou 40. Dificilmente em casa o vinho que eu vou levar para casa vai custar mais que o jantar. Não para quem não entende de vinhos, tá? Então a gente tem isso muito. Eu não estou dizendo de quem não entende no sentido depreciativo, não. Sim. É oportunidade. Eu não entendo de cerveja, mas bebo, às vezes. Posso entender de vinho, mas né, eu acho que o vinho tem que se permitir, tem que gerar a experimentação. Então, primeiro por preço, depois por país. Aí a questão país, a imagem de Chile e Argentina é muito forte no consumidor brasileiro. Eles levam essa vantagem quando a gente fala de questão territorial. Se eu vou no supermercado, tem um argentino, um chileno e um brasileiro, a mesma faixa de preço, e eu não me permitir aprovar o brasileiro, eu vou no chileno. Porque é sério no que faz. O argentino é duvidoso no que faz. Aí informação, realmente, o vinho chileno eu posso comprar com uma garantia tão boa quanto o vinho brasileiro, porque o vinho brasileiro só nos falta a concepção do brasileiro, que agora a pandemia provou, tá? O vinho nacional disparou de consumo agora na pandemia, e a gente vê muito feedback positivo sobre qualidade, sobre, inclusive, preço, que a gente tem vinhos agora competitivos, enfim, isso a gente não pode perder de vista, porque foi, para nós, o que sobrou de pandemia foi isso, a ascensão e a crescimento da imagem do vinho brasileiro. Então, a gente tem o chileno, que é sério no que faz, o brasileiro, que é sério no que faz, e o argentino, que é duvidoso. Então, acho que do argentino a gente tem que ganhar. Pelo fato do argentino... É difícil você encontrar um vinho argentino barato com uma boa concepção de qualidade, porque eles têm colheitas mecânicas, porque eles têm produção larga em escala, é muita produção, tem colheitas fora de prazos, então eles colhem uvas às vezes verdes, às vezes maduras demais. Então, acho que eles têm muito disso, porque a indústria é muito grande. Então, acho que a questão da escolha está na experimentação. É difícil a gente dizer certo o vinho que eu vou escolher se eu não levar em conta a ocasião, se eu não levar em conta a companhia, se eu não levar em conta o clima. Um dia de inverno pede um vinho tinto, um dia de verão na frente de uma ladeira pede um espumante ou um branco, ou um ice, que é o espumante da moda, que eu posso botar um gelo dentro, com frutas. Eu acho que opções infinitas. Consumidores de todos os tipos. Qualidade de todos os tipos para todo mundo. Aí eu te pergunto, temperatura ambiente ou gelado? A expressão temperatura ambiente, ela vem da Europa, né? Um vinho tinto, temperatura ideal do vinho tinto encorpado, esses vinhos de safra mais velhas que eu comentei, 18 a 20 graus é o ideal. Vinhos tintos ligeiros, esses que a gente citou, o próprio brasileiro, abaixo de 30, chileno, argentino, 16 graus. É aquela meia horinha, 40 minutos na porta da geladeira antes de abrir. É o ideal. Vinhos brancos, de um modo geral, eles variam de 6 a 10 graus. Vai depender muito da intensidade. Quanto mais gelados, quanto mais encorpados, mais próximo de 10 graus. E espumantes, a gente vai ter brutes aí na casa de 6 a 4 graus e o moscatel de 4 para menos. É uma horinha no baldinho com gelo, 2 horas e meia de geladeira, para encontrar o ponto ideal de todas as bebidas. E aí eu escolhi meu vinho. Michael, quando é que você deve decantar o vinho? Sempre? Não. O vinho, para ser decantado, são os vinhos mais de safra. Vinhos mais, quando eu digo vinhos de safra, vinhos mais antigos. Sim. Se eu tenho mais de 8 anos, por exemplo, eu posso ou não decantá-lo. A decantação vai permitir várias coisas. Uma delas, separar o sólido de suspensão da garrafa, que não é o principal, e o principal é a questão da aereação, de fazer o vinho, ele ficou muito tempo em processo anaeróbico, ele precisa ter um pouco de ar, então ele tem que circular. Então o decanter, quando eu estou jogando no decanter, ele está oxigenando novamente, ele está recuperando os aromas. Se eu servir eu vou sentir aquele aroma reduzido, é aquele aroma que lembra o pano sujo, um pouco do mofo. Se eu decantar esse vinho, eu vou me surpreender positivamente em quase todas as ocasiões. Mas são vinhos mais velhos, né, professor? Então, a aereação vai fazer com que eu tenha... Ele vai liberar os aromas que estão travados, aromas secundários, aromas terciários, inclusive primários, em algumas situações, que estão travados ali e que eu vou me surpreender depois de 20, 25, 30 minutos. Se eu não tenho em casa, é muito simples. É só servir na taça, deixar ele na taça por 15, 20 minutos antes do beber. Ele vai evoluir muito. Perfeito. Agora a parte ruim dessa brincadeira. Qual vinho combina com qual chocolate?
Ixi. Agora, como pegar o senhor vinho e o senhor chocolate? Eles são temperamentais, os dois, né? Exato. E, sabe? Eu acho... Fazer esses dois conversarem. A minha versão de chocolate e vinho, tá? Se me permite, Tá. depois comenta, tá? Não é uma combinação técnica. Não é... Quando eu digo técnica, ela não é uma combinação que funciona na teoria, ela funciona na prática. E quando é uma das melhores possíveis combinações. É difícil de combinar. Mas quando a gente consegue acertar, é incrível. Eu vou citar alguns exemplos, tá? Quando a gente falou de intenso, o chocolate intenso, ele é rico em tudo. Eu vou usar o termo, não vou usar o termo amargo, mas para fazer uma referência com amargo, né? Chocolate de cacau mais alto, tem mais intensidade na boca, é mais cremoso, enfim. O que com ele? Se eu botar um Cabernet Sauvignon que tem a mesma intensidade, tu imagina a briga que eu arranjei. Já não vai. Então, pela questão da untuosidade que deixa na boca, eu vou precisar do quê? Obviamente, um espumante, brute, talvez um brute de charmate longo, que são espumantes que ficaram um ano no tanque, ou um champenoise. Aí eu vou ter uma combinação perfeita. Chocolates são chocolates que daí tem menos teor de cacau, tem, né, talvez tem inclusive mais até untuosidade em alguns casos, né, na boca. Eu posso me permitir botar um demi-sec, mas espumante. Para combinar um vinho tinto, por exemplo, com chocolate meio amargo, eu vou ter que pegar um Merlot, não que é muito forte, muito intenso. Esses chocolates que a gente encontra no supermercado, que daí tu vai ter chocolate desde cacau, com bastante açúcar, com bastante, né, outros ingredientes, como tu mesmo citou, né? Mas tem que tem biscoitos dentro, tem chocolates que tem amêndoas dentro, que tem uva passa, existe de tudo. Esses aromatizados, eu consigo colocar um vinho branco fresco, por exemplo, que é um Riesling, como o próprio professor diz que gosta muito, porque vivacidade do vinho, eu consigo limpar meu paladar e ter uma experiência gustativa sensacional. Aqui na Garibaldi nós temos um projeto que chama Taça e Trufa. Tem 5 trufas de chocolates, todas aromatizadas, tá? Com 5 produtos diferentes. Nós temos duas delas que são fantásticas. Eu digo fantásticas porque a gente não vende essa experiência como uma degustação ou como uma harmonização. A gente vende como experiência, dizendo que não combinam, mas geram sensações diferentes. Uma delas é a trufa de laranja, que ela é feita com chocolate 60% aqui pela Devorata, que é uma loja aqui de Garibaldi, que inclusive é do outro lado da rua aqui de onde eu estou agora, aqui na cooperativa. E ela faz com raspas de laranja, ela tem uma densidade do sabor da laranja muito alta, que a gente combina com prosecco. Existe um drink no mundo do vinho que se chama Aperol Spritz, que é feito com Aperol, com Spritz, com suco com a laranja, com água com gás. Ele tem italiano, muito em moda e muito em voga no Brasil hoje. Quando eu combinei a trufa de laranja com o espumante prosecco, parecia que eu estava com uma taça de spritz. Então, uma sensação nova que gerou. E a trufa de espumante, porque tem uma trufa que é feita com espumante na base do recheio dessa trufa, a gente harmoniza com moscatel. É fantástico, tá? Para mim, são as duas combinações mais fantásticas que a gente tem nesse projeto hoje. E se me permite, eu acho que chocolate e vinho e espumante, teoricamente, não funcionam, mas na prática é muito bom, é fantástico. Ana! Bom, o Michael falou bastante das trufas e tudo, mas vale ressaltar que as trufas, elas têm os recheios, né? Então, às vezes, as notas que combinam com o vinho não é tanto do cacau e do chocolate, são mais em razão das infusões que as trufas contêm, né? No chocolate puro, vai depender muito do que tu comeu antes, né? E do que a gente vai querer para o fim. O que acontece com o chocolate? Vamos ver se eu estou errada, mas quando tu utiliza uma harmonização, seja com vinho ou até com cerveja, o chocolate ele tem 2 funções. Ele pode fazer com que
atenue alguns teores desagradáveis daquele vinho, daquela cerveja, ou ele pode ressaltar aquilo que a cerveja e o vinho têm de bom. Aí vai do que tu escolheres para fazer. Normalmente eu gosto, na minha casa, de escolher 3 tipos de chocolate, com 3 variações de amêndoas diferentes, chocolate de origem, e eu escolho um vinho, até porque eu trabalho com chocolate, né? Talvez tu, Mike, vai fazer o contrário, tu vai escolher um chocolate e 3 vinhos, né? E assim eu vou utilizando o vinho com o chocolate 1, vou fazendo anotações, vou usando o vinho 2, isso acaba sendo uma diversão no jantar, né? Se a gente junta amigos para fazer uma experiência gastronômica, vamos comer o chocolate, vamos escolher o vinho tal para degustar, a gente acaba fazendo isso e aí é surpreendente. Eu estou dizendo até mais que combina mais do que não combina. É só uma questão da gente começar, à medida que a gente vai comendo, o que eu quero ressaltar, o que eu gostaria, eu gosto desse vinho, o que eu gosto desse vinho, o que eu gosto desse chocolate, será que essa nota vai combinar com aquela? E aí fazer essas experiências, porque é isso que é engrandecedor, né? Nos traz um conhecimento único e específico que é nosso, que eu acho que tanto o turismo gastronômico, ele explora pouco aqui no Sul ainda, essa experiência pessoal, né? Eu acho que a gente tem como formadores, então, de alimentos gourmetizados, né? De fazer que a pessoa crie a sua própria experiência com ele, né? Não, a gente não dá pronto. Às vezes a gente vai nos lugares, não, esse bicho tem isso, tem aquilo, e a pessoa não acaba fazendo o laço dela, né? Então é importante a gente fazer essas experimentações, deixar que as pessoas experimentem o seu próprio paladar e as suas combinações e expliquem, eu gostei disso porque me lembrou aquilo. Eu acho que isso é importante, né? E o chocolate e o vinho, ela tem essa riqueza, né? É possível a gente criar esse tipo de experiência, né? É aquela velha questão do todo mundo quer perguntar na sala de aula, mas um fica esperando pelo outro, porque se eu abrir a boca e perguntar, todo mundo vai fazer, não entende nada. Acho que é justamente isso. Todo mundo sair daqui com uma vivência melhor e um aprendizado melhor. É isso que conta. Nem a pergunta é ruim ou boa, né? Ela sempre acaba sendo engrandecedora. Exato, e aqui, embora tirando as brincadeiras, deixando essa coisa de lado, se aprendeu muito, né? Novidade termos uma escola de chocolataria, né? Não é chocolateria, é uma chocolataria. Com essa bagagem de hospitalidade que tem a Castelli, né? Exato. E quando foi pensada essa live, eu pensei, vamos fazer uma coisa mais leve? Não vamos falar de turismo, porque todo mundo está falando de turismo. Só que virou, mexeu, o Michael trabalha com turismo, né? Então, as coisas acabam convergendo para o turismo. Nas lives que se tem feito, e até mesmo nas palavras do professor Mário, a reabertura do turismo vai ser primeiro o turismo local, aí o regional. Quanta gente em Caxias não conhece a sua casa de chocolates, vamos dizer assim? Quantas pessoas, Michael, já foram na vinícola para fazer uma visita? Pessoas de Garibaldi para fazer uma visita, de repente participar de uma degustação. E, eu tomo um vinho da vinícola Garibaldi. Tudo bem. É só esse que ela faz? O que mais que ela faz? Como funciona isso? As pessoas não... na grande maioria das vezes, elas não conhecem a cidade onde elas moram. E essas duas explicações que vocês trouxeram mostraram a riqueza em 2 itens
vinho e chocolate, a riqueza das minúcias que tem esses dois produtos. Porque todo mundo fala, Dia dos Namorados, chocolate com vinho. Eu vou levar, sabe? Existem alguns clichês já, mas eu acredito que poucos param para pensar e analisar. Por isso a pergunta do rótulo, o que eu olho, por isso a pergunta do vinho. Eu encontrei um vinho aqui em Santa Catarina que eu gostei muito. É novo, é difícil de encontrar, por incrível que pareça. Em São Paulo tem 2 lugares que vendem, são 2 restaurantes. E aqui, quando eu acho, é numa lojinha no aeroporto. Agora mudou o aeroporto, não acho mais a loja. O vinho aquela coisa ficou grande, você não acha mais a loja. Tem loja do lado de fora, tem loja do lado de dentro. Então, assim, é a tal história, você não vai pagar R$100 por um vinho para servir num jantar. Mas, às vezes, você precisa pagar um pouco mais e descobrir o que tem. Porque, afinal de contas, Santa Catarina é a minha terra. Então, vamos descobrir o que tem aqui. Assim como Caxias é a sua terra, Garibaldi é a sua terra, São Paulo, a terra do professor Mário, mas é um cidadão do mundo, né? Então, acho que conhecer um pouco do seu entorno e, a partir daí, conhecer a si próprio, o seu gosto, te torna mais aberto para experienciar coisas novas, para ter coragem de experienciar essas aventuras gastronômicas, vamos dizer assim, que nós temos de norte a sul do Brasil. Essa eu acho que é a grande oportunidade da pandemia, né? Eu acho que chegamos ao final da nossa live. Dizer da nossa gratidão, a minha gentileza, tanto dos nossos expositores, não é? E que foram muito precisos, didáticos no conteúdo. Cumprimentar a Gislene pela felicidade da ideia dessa live, que no meio dessa pandemia, às vezes também é interessante lembrar os sabores da vida. Eles voltarão, sem dúvida nenhuma. E o sabor dessa live tem essa característica. Tanto a Ana como o Michael nos deu uma visão holística, né, do que é o chocolate, a industrialização do chocolate e o Michael do vinho. Portanto, vocês estão de parabéns. Os nossos companheiros e companheiras que nos ouviram vão perceber que daqui para frente as nossas lives vão se ampliar, vão se buscar novos horizontes, mas sempre concentrando, claro, no turismo, que é a nossa área, e mostrando que o Brasil, acima de tudo, tem lugares extraordinários que muitos não conhecem. Vão à Europa, vão aos Estados Unidos, vão à Ásia, ao Pacífico, enfim, e não conhecem cidades do Sul, do Norte, do Nordeste. E nós, na retomada agora dessa nova fase, quando vencermos a pandemia do Covid-19, nós precisamos trabalhar efetivamente o turismo interno. Por aí que nós vamos retomar aqueles números que já tivemos. Tá? Trabalhando o turismo interno,
evidente que nós vamos trabalhar primeiro os nossos estados, depois os 26 estados do país, buscar condições de deslocamento mais rápidos e com melhor preço, e assim vamos tentar o recomeço que deverá ser muito bem estratégico do ponto de vista das viagens, do transporte e dos destinos, para que realmente nós possamos triplicar o nosso turismo interno, que foi em 2019 95 milhões, pelo menos para pelo menos por 3 vezes esse número, né? E assim, porque não é o turismo receptivo internacional que alimenta o turismo no Brasil. 60% do nosso receptivo, que é muito pequeno, é apenas 3,6 milhões, ou seja, 3 milhões e 3 milhões e 600 mil turistas, 6 milhões e 300 mil turistas, corrigindo, para um universo como o nosso, de destinos diferenciais, com recursos de extraordinária beleza natural, cultural e gastronômica, como nós temos no sul do país e em outras regiões. Então, o nosso trabalho é esse, é realmente mostrar tudo o que for possível do nosso país e dos nossos países sul-americanos, tentando criar a noção, a ideia, o sentimento e, acima de tudo, o desenho de um continente ibero-americano, para que nós possamos efetivamente nos frequentarmos mais e, com isso, criar uma visita a esse continente, deixando os continentes que estão mais longe, onde estão, eventualmente, vamos visitá-los, mas lembrando sempre que esse continente que eu me refiro, que é o ibero-americano, é um continente mais distante, portanto, com mais dificuldade de recebermos turistas da Europa, da Ásia, Austrália, como se proclama aí. Na verdade, é muito difícil. Vamos nos unir para que o turismo do Brasil tenha condições de receber a nós mesmos em regiões tão ricas como essa que ouvimos agora, na área da chocolataria e do Michael com a área no sul. Era essa a intenção da live. Quero agradecer a audiência e aguardem, porque nós vamos trabalhar outras áreas, buscando contornar, moldurar o nosso continente ibero-americano para que todos se visitem. Se todos se visitarem entre si, nós já chegaremos tranquilamente a mais de um número expressivo do que toda a América Latina, que recebe 20 milhões de turistas. Nós somos 0,3 disso. Não é? Então, se a América Latina e a ibero-americana se reunirem, vamos chegar aí a 45 e até 50 milhões de turistas ano. Então, obrigado a todos e até uma próxima vez. Obrigado, Michael, Ana, Gislaine. E a todos os companheiros que nos acompanharam.
Obrigada a vocês, Ana, Michael. Obrigada, professor. A ideia da live ser tranquila foi. Vem mais novidades por aí, eu já estou aqui organizando as minhas novidades que o professor Mário não sabe ainda, mas enfim, né? Essa é a ideia, falar de turismo, mas de uma maneira bem suave. Obrigada a todos, obrigada pela participação, obrigada pela atenção. Nós que agradecemos a gentileza que o professor sempre tem com a escola de lembrar da gente. Muito obrigada. Obrigado. Da mesma forma. Agradeço e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.